E a gente está intermunicipal também, porque vai ter outra pessoa, tá de BH? Sim, acabou nesse exato momento de apresentar um programa lá na TV Bandeirantes e já vai entrar ao vivo com a gente aqui. Já vai entrar, mas será que ela aguenta um pouquinho depois dos comerciais? Você vai apertar? Não sei, não perguntei não. Mas eu vou entrar com ela aqui, porque na verdade nós temos duas pessoas para entrar aqui agora, que é o Ricardo Rios e também o Wagner de Oliveira. Entre os dois aí de uma vez. Dois craques. Dois craques aí. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, Ricardo? Ele tá fazendo stripper, não, né? Não, ele tá... Você pode correr lá no YouTube também, assistir a gente lá, tomar ao vivo no YouTube, /Programa em Ponto. Ricardo Rios, boa tarde para você, Wagner de Oliveira. Boa tarde, Marcinho Ribeiro, boa tarde, Yuri, boa tarde, Wagner. Boa tarde. Só para o sul da América do Sul, que está vencendo agora de 1-0, essa sexta-feira amarga para nós brasileiros. Ô, Ricardo, você assistiu da onde aí? Só para a gente saber, você assistiu em casa, você assistiu na rua, como foi a emoção para você aí? Eu não assisti, estou trabalhando. Eu peguei alguns lances do jogo, peguei um pedacinho do pênalti também, ouvi no rádio, mas assim, é esperado porque a Croácia foi para a final da Copa em 2018 só empatando ou indo para os pênaltis. Então, já era algo que o Tite já tinha que se preparar. Esse ano foi para os pênaltis com o Japão, foi para os pênaltis com o Brasil. Provavelmente no próximo jogo vai para os pênaltis também, dependendo do adversário. Então, faltou aí um bom planejamento da seleção. Certo, faltou um bom planejamento. Ô Wagner, boa tarde, você concorda com o Ricardo? Fala, Marcinho, boa tarde para você, para o Ricardo, para o Yuri, para todo mundo que está com a gente aqui. Pois é, rapaz, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que faltou um pouquinho de maldade do Tite, principalmente. Porque, pelo menos na minha época de pelada em Barbacena, por exemplo, eu era o primeiro a bater. Por quê? Porque eu sou ruim. E, geralmente, você começa a bater com o craque, cara. Eu teria colocado o Neymar para começar a bater o pênalti. Por quê? Porque o craque, a possibilidade de errar é menor. E quando o craque faz o gol, acho que ele empolga os outros jogadores. Então, eu acho que faltou um pouquinho de maldade do Tite, para começar com o Neymar, cara. O que você tem de melhor. Já o cartão de visita aí, infelizmente, acho que o jogador não tem culpa e tal, mas acho que o técnico poderia ter sido maldoso e colocar o Neymar para começar a bater. O Neymar nem cobrou. A minha indignação maior é essa, que o principal cobrador de pênalti do Brasil nem cobrou. Só ficou vendo, ele ficou igual a gente, assistindo. Não, cara, isso é muito louco. Imagina, você tá num concurso de pão. Você é dono de uma padaria. Você tá num concurso de pão. Aí, vamos lá, entregar o primeiro pão para os jurados, o segundo pão, o terceiro pão. Aí o pão do seu melhor padeiro você não entrega no concurso. Qual que é a lógica disso? Cara, qual que é a lógica de você não colocar o melhor cobrador de pênalti da seleção brasileira, cobrador oficial para cobrar? Cara, eu falo, cara, inverte o negócio, tira lá o Marquinhos, coloca o Neymar para cobrar, mas coloca o cara porque é o quarto que se tornou o pênalti decisivo, cara. Exatamente isso que o Yuri falou. Acho que faltou ali do técnico Tite ali saber avaliar essa questão ali, para poder fazer um negócio bom e fluir, né? Para o brasileiro ficar feliz hoje e acreditar aí que nós iríamos conseguir o Hexa na final aí. Para você, Ricardo, quem que vai ficar na final da Copa? Olha, eu acredito muito na zebra, tá? Eu tô achando que eu não me assustaria se o Marrocos fosse longe, mas eu tô achando que vai ser Argentina e França, com a França ganhando. A França está um time muito bem entrosado, muito encaixado. Por mais polêmicas que a França esteja agora com o Mbappé, ou também a falta de jogadores muito importantes no esquema tático, mas eu acredito aí que o tri da França venha e é possível que a gente tenha uma hegemonia francesa agora nos próximos anos no futebol mundial. Mas tem um detalhe também, Márcio e colegas aqui e ouvintes da Correia. A seleção, no segundo tempo, ela foi jogando muito cansada. Não teve uma troca. O Tite tinha a opção de trocar 5 vezes, trocou muito pouco e quando trocou muito mal. Escolheu muito mal os jogadores para fazer essa troca. Poderia ter escolhido melhor e aproveitado também o segundo tempo da prorrogação para atrasar o jogo. Não sei por que a seleção abriu tanto. Será que achou que já estava ganho o jogo? Não, deveria ter fechado mais o jogo. O jogador caindo no chão, sentindo perna.
essa falta de maldade, que se pegar o jogo da Argentina agora, não sei como está 1-0, né? Se ele for para o empate, Tá 1-0. a Argentina vai começar a fazer isso. Vai jogar jogador pro chão, todo mundo fazendo catimba. Faltou essa maldade na seleção. Isso não pode acontecer. Também acho. Eu também acho. Eu acho que faltou justamente aquela maldade, a seleção foi imatura, porque faltou a maldade do futebol raiz, de colocar, fez 1-0, tá na prorrogação, mete mais um zagueiro, segura a bola, tenta tocar ali atrás, mas, sabe, acho que o Brasil foi imaturo. E foi imaturo porque não segurou o jogo quando estava vencendo, e principalmente foi imaturo porque não colocou o Neymar para começar a bater. Acho que faltou muita maldade do Tite, sabe? O futebol raiz, aquele que você toca a bola atrás, faz raiva no adversário, e aí segura o jogo mesmo, igual o Ricardo falou. Acho que faltou isso, gente, infelizmente. E vou além. Faltou também substituir o goleiro. O Alisson não cata pênalti. Quem cata pênalti é o Everton, que estava no banco. Ele poderia ter... Só te cortando, mas você é o primeiro que traz essa interrogação pra gente aqui. Até agora a gente não chegou a falar disso. Até porque não é normal, assim, já aconteceu várias vezes, é claro, mas não é normal essa substituição de goleiros, né? Mas pode continuar. Sim, não, totalmente, não é normal. Mas a gente tem que pensar sempre no resultado. O Tite, a gente sabe que ele monta o time em torno dele e vira uma espécie de panelinha, mas é muito importante isso. Dos 3 goleiros da seleção, o único que tem experiência em decisão e para segurar pênalti é o Everton. Basta lembrar a final do futebol em 2016, da Olimpíada, que o Everton fez um senhor jogo contra a Alemanha nos pênaltis. O Neymar fez o pênalti, fez o chute decisivo do pênalti, sim, mas quem segurou tudo foi o Everton. Esse seria o passaporte. Faltou maldade do Tite em pensar assim, esse é o jogo que vai definir a vida de todo mundo aqui. Vamos substituir o goleiro faltando 1 minuto para já ter alguém pronto para os pênaltis. E não foi isso que aconteceu. O Everton, de fato, é um grande pegador de pênalti. Ele classificou o Palmeiras nos pênaltis contra o Atlético na Libertadores. Já deu título de campeonato estadual para o Palmeiras, se eu não me engano, no ano passado, o ano retrasado também, nas cobranças de pênalti, defendendo pelo Palmeiras. Sim, um grande cobrador, defensor, né, de pênalti, o Everton. É isso aí. Só para a gente, rapidinho aqui, o Wagner, qual tipo de torcedor que você é? O torcedor que é técnico, aquele que... mas, nossa, se fosse eu ia escalar de outro jeito. Ou o torcedor que é aquele torcedor que fica calminho na sua, toma o gol ali e fica... Ou aquele que briga, que chega, qual que você é? Eu sou mais o calminho. Eu confesso para você que eu fico... Tem cara não. Eu amo futebol, adoro futebol, mas assim, costumo ir muito ao estádio quando eu estou trabalhando. Quando eu quero curtir o jogo de futebol, eu prefiro assistir em casa. Então, assim, não sou muito de ficar extrapolando, xingando, brigando. Aí, quando o jogo tá ruim também, que eu não tô gostando, eu já mudo de canal. Então, assim, eu confesso para você que eu não sofro muito. Eu sou aquele torcedor fanático, chato, que briga, que xinga, não. Então, se o jogo tá ruim, eu confesso para vocês que eu mudo de canal, não fico brigando. Por exemplo, eu estava assistindo o jogo, acabei de apresentar o Brasil Gente aqui hoje, o Maraca está de folga ontem e hoje. Acabei de apresentar o Brasil Gente e eu estou na Savassi do jogo, porque eu estava fazendo matéria para rodar no Brasil Gente. Então, assim, além desse prejuízo todo para os torcedores, para as pessoas, a minha matéria caiu, infelizmente. A matéria que eu estava fechando para o Brasil Gente caiu, a matéria que eu ia fazer para o Jornal da Band também caiu. A gente entra ao vivo do Jornal da Band na Savassi, não vai entrar mais. Então, assim, a tristeza, depois dessa derrota aqui no bar que eu estava, nossa, uma tristeza, ainda bem que eu tive que sair rápido, por 2 motivos, porque eu não gosto de sair depois que o jogo acaba, e eu tinha que voltar para a emissora correndo. Então, para mim foi ótimo, porque eu peguei o finalzinho, fiz imagens e já vazei para a televisão para não sentir aquele clima que estava na rede da Savassi aqui. Você prefere assistir o jogo pela transmissão da Globo ou da Band? Precisa responder, não, né? Não precisa, não vou complicar você, não. Eu tô falando, gente, porque para quem não entende o contexto aí, o Wagner, igual eu falei, ele estava apresentando o Brasil Gente, agora ele é repórter
da Band, jornalista lá da Band, por isso que eu tô brincando com ele. E eu adorava o Luciano do Vale. Então, assim, eu adorava as transmissões da Band também. Ô Ricardo, e você, qual tipo de torcedor que você é? Ah, Márcio, eu sou um torcedor muito chato, viu? Se eu pudesse, eu estaria lá no Catar substituindo o Tite agora e falando, meu filho, muda esse time que tá muito difícil. Por sinal, nota 0 para o Tite, né? Que abandonou o campo assim que o jogo acabou, né? Pois é, não deu entrevista, cara. Eu vi essa polêmica, né? Pelo menos tinha que ter ficado para dar um abraço. Para dar um abraço nos caras. Eu falei assim, tipo, eu acho o Tite tava falando aqui no começo do programa, que eu acho o Tite um excelente treinador. Acho que o que o Tite fez no Corinthians é uma coisa que eu acho que dificilmente algum treinador vai repetir. Eu acho que os números dele na seleção brasileira são números fantásticos. Ele pegou uma seleção brasileira que voltava do 7-1, o Dunga tentou ainda, estragou mais ainda depois do 7-1, ele colocou o Brasil em primeiro no ranking da FIFA, deu 2 Olimpíadas, deu Copa América para o Brasil classificou com folga para a Copa do Mundo nas eliminatórias, porém os erros dele também a gente não pode deixar de apontar. Isso é um erro crucial. O treinador é líder, cara. O treinador tem que ter esse papel. E ele é um humano, né? Eu não sabia dessa informação, que ele tinha saído de campo depois que acabou, porque eu tive que voltar. Aliás, está na moda, né? Depois que perde, abandona o posto. Infelizmente. Ah, meu Deus. Só uma informação importante é que, no caso das medalhas, o Tite foi convidado para ser o técnico de 2016, né, para treinar a seleção olímpica. Ele não quis, porque ele ficou com medo de perder a medalha. Mas eu cheguei a comentar também, até aqui, que quem venceu, na verdade, o treinador, foi até bom você fazer isso, para a gente ficar parecendo que foi o Tite que era o treinador. Não era o Tite que era o treinador. O primeiro treinador foi o Rogério Micali, mas o Tite teve uma participação fundamental ali, porque a seleção brasileira não ia classificar naquelas Olimpíadas. E aí ele interferiu, interviu naquela seleção brasileira, e aí o futebol melhorou e ele colocou o dedo dele ali. Mas, de fato, não era ele o treinador, apesar de ter tido participação de intervir ali na seleção quando foi necessário. Tá certo, então. Ô, Wagner, agradecer você pela presença, trabalhando... Vamos perguntar ele. Certo, nós temos umas 2 perguntas que a gente está fazendo. Sim. Não pode deixar de fazer. Quem mandar aí, pode mandar aí. Quem que vai ser, para vocês, quem tem que ser o próximo treinador da seleção brasileira? Cara, difícil, né? Nossa, confesso, eu queria um brasileiro. Eu confesso para você que eu não gosto dessa modinha de trazer treinador de Brasil, principalmente para a seleção brasileira. Eu via para o Pesolano. Pesolano é uruguaio. Eu sei disso. Eu só para... Sabe quem? Pode continuar, Wagner, desculpa aí. Não, o Mano Menezes é um cara que eu gosto. Eu acho que ele seria uma boa opção. O Mano Menezes é um cara bom. Tá certo, aí, Mano Menezes. Eu falei que o único que eu não queria era o Mano Menezes, você falou. E você, Ricardo? Olha, eu acredito que quem deveria ser técnico é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. No futebol brasileiro hoje, ninguém tem um trabalho tão eficiente, eficaz e linear como ele. Verdade. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, a CBF fica no Rio de Janeiro. E Portugal não dá voto para a diretoria da CBF. Então eu acredito que o técnico vai ser o Dorival Júnior. Dorival foi demitido do Flamengo, está livre, os jogadores gostam dele. E ele tem um aspecto paternal até maior que o Tite. Então acho que um Dorival pode aparecer aí nos próximos dias. E assim, Ricardo, eu também gosto do Dorival, e você disse uma coisa assim, ele tem aquela, como é que eu posso dizer? Ele tem aquela maldade, aquela pegada de lidar com o jogador, de quebrada, aquele cara, ele sabe falar essa linguagem, sabe? Porque assim, a gente sabe que os nossos jogadores, muitos saíram da quebrada, da favela mesmo, e o Dorival sabe, ele tem esse talento de conversar com essas pessoas, de incentivar a galera. Você viu que ele pegou o Flamengo, que estava numa situação chata, e colocou todo mundo para jogar. Então assim como o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho falta estudar um pouquinho mais. Ele é um bom treinador, sabe conversar
a linguagem dos jogadores, da boleiragem, mas eu acho que ele falta um pouquinho de mais aperfeiçoamento nos estudos técnicos dele. O Dorival tem estudo, tem essa maldade de conversar com os jogadores, de falar, peraí, filho, você não tá... Assim como o Calil tem, não como técnico, mas tinha como dirigente de futebol. O Calil chegava nos caras e falava, peraí, filho, vamos jogar bola, isso aqui é favela, vamos jogar mesmo. E o Dorival tem pegada de conversar com o cara, aquela linguagem mesmo de jogador de futebol. Espera que o Wagner deu uma travada aqui pra gente, não consegui escutar o final não, mas... Posso vir com a informação? Pode vir. Olha, eu vou ler direto aqui, não deu nem para adaptar para a redação. O Wagner destravou, mas pode falar. O Tite confirmou que vai deixar o comando da seleção brasileira após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo. O treinador assumiu a equipe em 2016 e foi o primeiro a continuar no comando da equipe após perder uma edição anterior do Mundial. Derrota dolorida, mas em paz comigo mesmo, fim de ciclo, confirmou o treinador ao ser questionado na entrevista coletiva. O técnico afirmou que o momento não era adequado para fazer um balanço do trabalho. Criticado pelas substituições, Tite explicou as opções por Rodrigo, Antony e Pedro e afirmou que aceita as contestações. O treinador ainda explica o motivo de Neymar não ter batido nenhum dos 4 pênaltis, porque ele é o 5º e decisivo pênalti. Fica com a pressão maior e precisa do jogador de mais qualidade, mentalmente mais forte para fazer a última cobrança. É isso, declarou. Eu já rebati. Antes de saber que ele ia falar isso, eu já rebati. Quando você fala isso, o Ricardo tá balançando a cabeça lá. Eu já... Não, porque ele poderia mudar o pênalti decisivo. Se você erra o primeiro pênalti decisivo, não é mais o 5º, é o 4º. Então, exatamente. A indecisão, gente, é pegar o retrospecto. Desde a Copa de 2018, a Croácia chegou à final, sempre no empate e indo embora nos pênaltis. A Croácia só classifica com pênalti. Como é que você não vai colocar o primeiro jogador? A listinha que antigamente tinha no futebol, você tinha que seguir a risca, acabou, isso não existe mais. Faltou também do Neymar essa imposição. Deixa comigo. Não é mais o menino Ney. O menino Ney não existe mais. O menino Ney com 30 anos. 30 anos já é fim de carreira no futebol, fiote. Vai lá, tu tem responsabilidade, tu ganha não sei quantos milhões por mês, faça valer o que você recebe, faça valer o nome que você tem, faça valer a expectativa que um país inteiro tem em cima de você, rapaz. É exatamente isso aí. A próxima Copa, salvo engano, o Neymar vai ter 34 anos. Ele vai ser o que o Thiago Silva foi esse ano, o que o Daniel Alves foi. Acabou. O Neymar não é mais um jogador decisivo. Ele vai ser o cara de referência e só. O último momento decisivo que ele teve na carreira foi hoje. Acabou. Nossa, é até triste, né? Porque a gente rodou a entrevista do Thiago Silva hoje, do jeito que ele falou, e agora eu vi isso também. Mas pra gente encerrar aqui, quem que vai vencer a Copa? A gente já perguntou isso, não já? Não, não sei. Quem que vai vencer a Copa, Ricardo? França. Quem que vai vencer a Copa, Wagner? Eu quero que seja a França. Então tá aí, então. Então tá bom. Gente, obrigado. Tá todo mundo na França. Todo mundo na França. Eu tô no Marrocos. Tá longe, hein? Não, eu tô acreditando que o Brasil vai vencer ainda. Deu erro lá na vitória. Recontar lá. Pessoal, obrigado aí, Wagner. Valeu. Ricardo, valeu, obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Próxima. Valeu. Falou, com Deus. Bom demais. Ô, Yuri, só fazer uma pergunta para você aqui também, antes da gente ir pro intervalo aqui. Você falou aí você fez uma parábola, né? Uma paródia, né? Uma figura de linguagem que você falou do padeiro aí. Você sabe, um homem comprou 16 pães, 2 pirulitos e um peru. Você sabe qual que é o nome do filme? Tá até me com medo. Qual? Missão Impossível. Ó, pão. Pirulito. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta, sai de não. Você está ouvindo Em Ponto.